Sejam novamente aqui muito bem-vindos ao canal Sandra Silva, onde eu trago as principais notícias sobre o mundo do INSS. E olha só, pessoal, informação, comunicado seríssimo aqui para vocês ficarem atentos, tá? Informação importante para você que recebe algum tipo de benefício do INSS. Corte de 25,9 bilhões será feito no orçamento. Então presta atenção que eu trago aqui quais áreas que serão afetadas, quais áreas que terão cortes aí para o governo economizar quase 26 bilhões para fechar as contas aí da PLDO, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Informação seríssima. Não sei se vocês acompanharam ontem uma entrevista do Fernando Haddad. Tava o Haddad, Simone Tebet, tava Alexandre Padilha também. Tinha um monte de ministros que fizeram uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar sobre os gastos que têm que ser cortados para encaixar no orçamento de 2025. E aí a gente vai falar da onde que vai sair esses cortes. Infelizmente, a gente sabe muito bem que quem paga a conta é sempre o pobre, né? Então é sempre o pobre que vai ser sacrificado, né? Para as contas públicas fecharem. Então eu vou falar sobre esse bloqueio, esse corte, tá? De 25 bilhões e trago também as últimas notícias sobre o mundo do Instituto Nacional do Seguro Social. Trago aqui uma entrevista exclusiva do presidente Alessandro Stefanuto. Então, atenção, essa matéria que eu trago aqui dessa entrevista é um pouquinho longa. Quem quiser assistir até o final, vale super a pena, porque ele fala sobre empréstimo consignado, ele fala sobre fraudes, ele fala sobre a fila do INSS, então tá muito interessante também essa entrevista que eu trago aqui para vocês. Beleza? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Sueli. Bom dia para você que tá chegando agora, gente. Presta atenção, porque essas informações que eu trago aqui para vocês são extremamente importantes, tá? Extremamente importantes. A gente tem que ficar atento aí ao que o governo está planejando fazer. Não é simplesmente, eu recebo meu benefício, tá garantido. Eu sei que tá, né? Em alguns casos você não precisa se preocupar, mas tem muita gente que recebe benefício assistencial, por exemplo, que tem que ficar atento, né, ao cadastro, tem que ficar atento aí a essas informações, beleza? Deixa eu cumprimentar aqui vocês primeiro. Antes, vou deixar também um recadinho, tá? Você que tá sofrendo aí com descontos de empréstimo a RMC, descontos que você não autorizou, de associações, sindicatos ou até mesmo de um empréstimo que você não autorizou. Vou deixar um recado aqui para você que eu sempre deixo, né, da assessoria Legacy, que é parceira aqui do canal Sandra Silva, que tá ajudando aí os aposentados, pensionistas e servidores a se livrar de descontos indevidos no seu benefício. Então, você que tá sofrendo algum tipo de desconto aí no seu benefício, entre em contato com a assessoria Legacy através do 11 915 63 1691. 11 915 63 1691, tá bom? Para você barrar esses descontos, não ter mais esses descontos e até mesmo, dependendo do seu caso, você pode receber de volta os valores que foram pagos aí que você não autorizou. Gente, o negócio, gente, tá ficando estreito. As contas estão ficando estreitas. O governo não tem muita saída. E aí a gente sabe que sobra pro pobre. Infelizmente, sempre o pobre que vai pagar a conta, né? Então a gente tem que ficar de olho e atento. Eu trago aqui agora as principais notícias para vocês. Ai, Sandra, é para ficar com medo? Não, é para você ficar atento. Pelo amor de Deus, é só para você ficar de olho que o governo tá fazendo. A gente tem que ficar de olho, pessoal. A gente não foi lá votar? A gente não tem que ficar vendo o que o governo, né, ficar de olho aí, o que o governo pretende fazer, né, principalmente com a Previdência Social. Vocês que são segurados, beneficiários da Previdência Social, é bom a gente ficar atento, né? Não é para colocar medo, não é... Calma, mas a gente tem que ficar atento,
beleza? Então, olha só, gente. O governo Lula, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa é a primeira notícia. Lula autorizou 25,9 bilhões em cortes de despesas em 2025. Da onde que vai sair essa grana? Da onde que vai sair esses cortes? A gente vai falar aqui, tá? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o corte de 26 bilhões nas despesas obrigatórias do orçamento de 2025. O anúncio foi feito depois da reunião da equipe econômica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, abre aspas, Fernando Haddad diz: já identificamos e o presidente autorizou levar à frente 25 bilhões de despesas obrigatórias que vão ser cortadas depois que os ministérios afetados sejam comunicados aí do limite que foi dado pela elaboração do orçamento de 2025. Então, o titular da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou que vai ter que fazer aí um pente fino nos benefícios sociais. É isso mesmo. O titular da Fazenda afirmou que as economias virão por conta do pente fino que vai acontecer no INSS. Isso não é eu que tô falando, pessoal. É o ministro da Fazenda, tá? Então ele falou assim que essas economias irão por conta aí do pente fino que está sendo feito nas despesas de benefícios. Segundo ele, algumas medidas podem ser antecipadas na forma de bloqueio ou contingenciamento em 2024 agora, tá? Haddad falou aí do lado da ministra Simone Tebet e falou do lado de outros ministros também. O Haddad também afirmou que outros contingenciamentos e bloqueios, além do pente fino, podem ser realizados. Algumas medidas podem ser antecipadas já para esse ano, tá? O governo Lula, então, pretende aí fazer um pente fino. Na verdade, já vai iniciar o pente fino agora em julho de 2024 nos benefícios do INSS. Segundo a Haddad, os estudos para cortes de gastos são realizados desde março, com base em uma análise técnica aí do Ministério do Planejamento e Orçamento, tá? O próximo passo é falar com outros ministros sobre os cortes. Então, 25 bilhões em cortes, tá? A gente tem que ficar de olho aí o que eles vão fazer, tá bom? Agora, gente, saiu uma entrevista do Alessandro Stefanuto, tá? Importantíssima para você também, você que recebe aí seu benefício do INSS. Vamos ver o que o presidente fala em relação ao que está acontecendo no INSS. Muitos dados, né, estão sendo fraudados. Infelizmente, os dados dos aposentados estão sendo expostos. A Dataprev está tendo aí, né, esse probleminha com os dados dos aposentados. Então, vamos lá, olha só. Vai começar a entrevista, vocês só me falam se o áudio tá bom, se não tá. E aí eu aumento aqui se vocês quiserem, tá? Olha só. Olá, CB Poder no ar, ao vivo, na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo Carlos Alexandre de Souza, nosso editor de política. E hoje nós recebemos o presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, Alessandro Stefanuto. Participe do programa em nossas lives do YouTube e Facebook. Lembrando que o nosso conteúdo também está disponível nos principais tocadores de podcast do país. E olha, gente, o assunto hoje é muito importante, porque quem não se aposentou ainda, um dia vai se aposentar. E o INSS está na vida de todo mundo. É alguém até que tem que acompanhar ali um pai, uma mãe. Por isso que é muito importante tudo o que nós vamos falar aqui hoje. Muito boa tarde, doutora Alessandra. É um prazer receber o senhor aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Para nós é um prazer estar aqui no CB Poder, na TV Brasília. Estou à disposição. Agradeço o convite. Sempre estarei aqui quando convidado. Bom, vamos começar pela tal fila, né, do INSS, porque às vezes a pessoa não sabe como é que faz. Vou passar um pouquinho a fila, eu já vou para uma parte importante aqui para vocês. Espera aí. Importante
pode parecer que é aposentadoria, pode parecer que o salário maternidade, certamente, para se preocupar com os aposentados, se preocupar com os segurados. Não, o nosso compromisso com ele não acaba quando eu concedo o benefício. Não é isso. Ele continua sendo uma preocupação. Essa preocupação nossa é maior. É muito importante dizer que o INSS rarissimamente vá na casa de alguém. Não é? O INSS não vai, é muito raro. Quando vai, o que eu recomendo a qualquer segurado que recebeu? Pegar o nome da pessoa, não abrir o portão, pega o nome da pessoa, liga para o 135 e confirma. Tem alguma atividade desse cidadão que está se identificando como servidor aqui? É muito importante. Nós temos alguns canais para que os serviços possam ser conferidos. Então, apareceu alguém na sua porta, provavelmente não é o INSS, ainda que esteja com a roupa, o INSS não usa uniforme, mas eles criam um uniforme para o INSS, eles envelopam o carro dizendo que é do INSS e normalmente querem exigir documentos de vocês, fazer biometria, nem abre o portão, nem abre a porta. Liga para o 135 e se confirmar que não são, se você se sentir confortável em fazê-lo, liga para a polícia. E são estelionatários tentando atacar e, de alguma forma, arrancar algum dinheiro de você. Isso não acontece só numa visita, etc. Pela internet também. Né? Na internet, muitas vezes coloca lá, olha, 15º salário, olha, o presidente vai fazer isso, olha, tem aquilo. Via de regra, a comunicação oficial é a melhor para vocês terem. Então, esses cliques que algumas pessoas buscam, muitas vezes te enganar, deve-se evitar. Vê uma reportagem não, uma notícia que se dá nas redes sociais, você pode ligar para o 135 e tirar dúvida. Você pode ir numa agência, ir lá falar com o servidor e mostrar isso. Não faz prova de vida na sua casa, raramente faz. Eu sempre quando converso com vocês, converso na gestão, mudou muito, o mundo mudou e a frase... Se isso foi porque às vezes eram servidores que trabalhavam... Peraí, gente, peraí. Seja roubada a tua credencial. Então você começa a ver... Eu quero colocar na parte de empréstimo consignado. The Mr. Beast box comes with chicken fingers, Feastables, and more. Also, you can't skip because it's already over. Anyone with $10,000 or more? Peraí, só um minutinho, que eu quero colocar na parte do empréstimo consignado para vocês. Agora eu acho que vai. Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, Alessandro Stefanuto. Doutor Alessandro, no primeiro bloco eu falei aqui que a gente ia tratar do consignado, que a pessoa mal está ali, se aposenta ou entra com o processo e já começa a receber telefonema. Como é que resolve essa questão? Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente conversou no último bloco. A gente melhorando a governança dos dados, evitando que alguém possa ter acesso a esses dados, vai fazer com que esse acesso ao telefone, a ligar para a pessoa, diminua. Não é? Nós bloqueamos, esse é um acordo que foi aprovado no Conselho Nacional de Previdência Social, os benefícios por 3 meses, para que a pessoa não faça um empréstimo, talvez de forma soldada, sem pensar, para evitar esse assédio. É um problema grave, o ministro Lula tem um desconforto muito grande, não é simples de resolver, porque quando você tira os dados, talvez possa se conseguir de outra forma, não sei, mas o INSS tem lutado bastante, agora mais de forma intensa, em 2024, para que a gente blinde esses aposentados, os novos aposentados, e esse dado não vaze a ponto da pessoa poder ser assediada. Isso né? É um ponto importante, presidente, só para o nosso telespectador entender. Quem é que tem acesso a esses dados? São os bancos, são as financeiras, são intermediários. Muitas vezes o senhor falou do assédio, muitas vezes o assédio também vem dentro da própria família. Quer dizer, mas a questão que eu queria fazer é em relação aos dados especificamente, porque afinal de contas são dados privados, quer dizer, é preciso ter uma proteção em relação a isso. Né? Quem é que tem acesso a esses dados? Como é feito isso? Hoje, com a nova sistemática de governança, pouquíssimas pessoas têm acesso a esses dados. Localmente, ninguém. Claro que isso é uma coisa de um mês e pouco para cá, porque nós fizemos todo um remodelamento dos dados daqueles que nós temos governança. Claro que na empresa da Prev também, você tem ali os grandes sistemas de funcionamento da casa. Esses dados que nós temos governança, que é do SUIB, é o Sistema de Informação de Dados de Benefício, eles não serão mais tratados com, eu não vou dizer negligência, que eu estaria sendo leviano, mas não tratados adequadamente. Então, eu acredito, e isso tem já se demonstrado
na nossa ouvidoria. Os dados de reclamação de assédio, né, o assédio para fazer empréstimo tem diminuído de forma muito importante, eu tenho acompanhado semanalmente, é um termômetro importante, e eu espero que a gente pelo menos tenha isso só na exceção. Diminuiu, pessoal, o assédio em cima de vocês? Pessoas oferecendo empréstimo consignado? Não concordo não, porque eu sempre vejo comentários aqui de pessoas que falam que tá de saco cheio, que recebe telefonema todo dia de alguma financeira ou banco oferecendo empréstimo consignado. Não concordo não. Normalmente são intermediários, não são bancos, os bancos que estão aí, instituições financeiras grandes, são intermediários, eles chamam de intermediários financeiros, que acabam tendo acesso ao dado e acabam expondo a pessoa e às vezes até se identificando como do INSS. Não é? O INSS não empresta dinheiro, o INSS não faz empréstimo consignado, o INSS ajuda na operação porque assim foi decidido em lei. Então, o que eu poderia recomendar aos aposentados? Se você for fazer um empréstimo consignado, depois que você recebeu a carta de concessão, pense bem, veja qual é o menor juros. Né? Há uma luta muito grande do ministro Lupe para que os juros para o consignado fiquem em níveis baixos, acho que nunca ficaram em níveis tão baixos. Pense, reflita, não vá no primeiro que te oferecer, e se alguém ligar em casa para te oferecer, a primeira coisa a fazer é bater o telefone. Ninguém te liga em casa para te ajudar. Ele quer ligar para ter alguma vantagem. Procure seu banco, procure conversar com um amigo, procure conversar com as pessoas, procure ver o site. O ministro Carlos Lupe conversa muito com o segurado sobre isso, e aí você fazer a melhor, como você faz no mercado. Você vê lá o preço do alface, você vê lá o preço do detergente, e você sempre compra o preço que melhor lhe agrada. Empréstimo é a mesma coisa, você tem que procurar o menor, e há diferença de taxas. E essas pessoas que te ligam, normalmente a taxa tem alguma coisa escondida, tem uma sobretaxa, tem alguma coisa que não vai bem. Vai no seu banco, procure outros bancos e se livre desse tipo de coisa. Bata o telefone na cara e deixa ele para depois. Agora, em relação, a gente teve aí um período de falhas no sistema, que de vez em quando acontece ali, como é que o segurado deve agir quando isso ocorrer? Gente, e principalmente aconteceu a falha do extrato de pagamento que ninguém estava conseguindo ver, né, o valor de benefício, né, que iria receber. Não estava conseguindo ver o extrato, tava só um tracinho assim, ó, no valor, né, que iria cair na conta. Presta atenção que ele fala sobre as falhas do INSS. De regra, quando nós temos falha do sistema, fica registrado e nós mantemos a data de entrada do requerimento, para não ter prejuízo para o segurado. Quando está usando o serviço do meu INSS, são quase 100 serviços, não é incomum que um serviço possa sair do ar. É um emaranhado de sistemas que foram montados ao longo do tempo e que, quando nós trouxemos para a internet, não é incomum que possa acontecer uma inconsistência, uma inoperabilidade. Aguarde um pouco, tente um pouquinho mais tarde. No 135 você também pode fazer o seu requerimento, você tem outros canais para fazer, ou até no próprio site Government, teu site da Previdência. Essas intercorrências, elas não têm ainda, nos preocupam, mas elas não têm impactado no resultado. Porque assim que tem uma coisa dessa, os servidores param de trabalhar naquele benefício, vão trabalhar em outro, depois voltam a trabalhar nesse. Bem acontece no Brasil. Eu queria saber do senhor qual é o impacto que o senhor está prevendo e os desafios que se colocam a médio prazo para o INSS. O sistema de repartição, né, quando quem está na ativa paga, nós que estamos trabalhando pagamos, e quem aposentado recebe desses que pagam, ele vai se tornando mais difícil o seu financiamento na medida em que a gente ultrapassa a transição demográfica. Quando para de nascer tantas crianças e a gente, graças a Deus, isso é mérito da nossa sociedade, melhorou a saúde, melhorou isso nos últimos 50 anos, a gente vai envelhecendo mais. Como é que os estados mais modernos têm feito isso? Tem desenvolvido, primeiro, melhorando a produtividade, então você vai ter menos gente trabalhando, mas que ganha mais. Você tem outras formas de fazer uma nova previdência por pilares, com um regime geral básico e aí um outro complementar e um outro individual de contribuição. Você tem várias formas no mundo de fazer. É um debate que tem que vir para a sociedade. Nós não se fazer reforma paramétrica, que essa reforma que só aumenta a idade, ela não é justa. Não é justa com quem está aqui, nem com as gerações futuras. Infelizmente, não tem ninguém representando aqui as gerações futuras. Porque todas as vezes que a gente faz essa reforma, a gente está jogando um peso muito grande para uma geração que vai ter menos emprego, que vão ter salários mais baixos e que tem um outro modelo. Esse modelo com plataformas, esse modelo que você tira a relação de trabalho clássica, que foi concebido no...
Bom, gente, é isso, tá? A gente, não sei vocês, mas eu acredito que todo mundo fica um pouco preocupado com o que tá acontecendo, né, no Brasil. E a gente tem que ficar atento, né? Não, as coisas não estão sendo fáceis. Não só no Brasil, mas em outros lugares também, né? A gente condena muito, ai, que não sei o que, o Brasil tá ruim, ai. Verdade, não tá bom não, mas não é só o Brasil que tá ruim, não. Tem outros países também que a vida tá bem difícil também. Mas, né, o aposentado, pensionista, né, que depende aí, né, do seu benefício para poder sobreviver, tem encontrado mais dificuldade, né, porque as coisas estão muito caras, né, a inflação tá muito alta, os juros também tá muito alto, então a gente tem que começar a analisar, né, quem tá na política, o que eles estão fazendo, de quem que eles estão tirando mais, né, a gente tem que ficar atento aí o que eles vão fazer nesse momento difícil. Vai tirar só do aposentado? Vai tirar só do BPC? Vai tirar só de benefícios assistenciais, como programas, né, que trazem algum tipo de renda para a sociedade? A gente tem que ver isso, porque o Brasil é um país rico, né? Tem de onde tirar. E por que só tirar, né, do aposentado, só tirar dos programas assistenciais? Por que não corta regalias? Então a gente tem que parar para ver isso, né? A gente tem que ver quem que faz, né, essa organização de cortes, né? Quem realmente ajuda o aposentado e quem não ajuda, porque dinheiro tem, gente. Se cortasse a regalia deles, se cortasse essas emendas, né, que eles fazem, gente, agora parece que, se eu não me engano, em um semestre, o governo Lula vai pagar 300 bilhões de emendas em um semestre. É muita grana indo pro ralo. E o pior que eles nem falam em cortar esses tipos de gastos com emendas, né, que eles recebem. Então, a gente tem que começar a prestar mais atenção em quem a gente vota, né? Porque, pelo que eu vejo, é só o pobre, só o aposentado que fica com as contas, né? Então é isso. Gente, beijo, tchau.